Meu pai chegou em casa com uma menina que tinha mais ou menos uns 8 anos. Na época eu tinha 10. E aí ele disse que aquela menina, a partir daquele dia, ela seria nossa irmã. Só que aquela menina, ela tinha horror ao nosso pai. E depois, né, quando a gente foi crescendo, a gente foi entendendo o que realmente estava acontecendo. Essa não é uma história fácil de contar, essa é uma história da minha família, né, do íntimo da minha família, mas a minha mãe, ela veio a falecer quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, então foi tudo muito difícil. Se não fosse a minha avó, eu nem sei o que ia ser da gente, ela ajudou muito na nossa criação, né, e o meu pai, depois que a minha mãe faleceu, ele simplesmente mudou da água pro vinho, sabe, não era mais o mesmo homem que eu conhecia, a gente, sabe, não tava sabendo lidar com. E quanto mais a gente crescia, mais distante ele ficava. Bem dizer, a gente ficava mais na casa da nossa avó do que com o nosso próprio pai. Até que um belo dia, a gente já maiorzinho, ele foi na casa, né, da nossa avó, que era basicamente onde a gente morava, e disse que a partir daquele dia a gente iria voltar pra casa oficialmente e que a gente só ia na casa da minha avó os fins de semana ou quando ele autorizasse, né? A gente achou um pouco estranho, a minha avó achou mais estranho ainda, mas ela não questionou, afinal de contas, ele era o nosso pai. Quando ele chegou a pegar a gente de volta, eu já tava com 10 anos, né? E a gente achou muito estranho, mas logo em seguida veio a explicação. Por quê? No dia seguinte, assim que a gente meio que pegou todas as nossas coisas, botou tudo de volta na nossa casa, ele não morava longe da nossa avó, ele chegou em casa com uma menina que tinha mais ou menos uns 8 anos. E aí ele falou que aquela menina, a partir daquele dia, ela seria a nossa irmã e que era pra eu cuidar dela como eu cuidava do meu irmão. Obviamente que a gente achou aquilo tudo muito estranho, afinal de contas, quem era aquela menina? A gente nunca tinha ouvido falar nela. Mas a gente pensou que era, não sei, uma filha de um casamento, de uma traição, de coisas assim do tipo. Afinal de contas, ele sempre esteve com a minha mãe. A gente aceitou, não questionou, né? A menina era extremamente tímida, ela quase não falava, né? Ela ficava calada o tempo todo. Você via que ela era uma criança bem assustada. E na época, ela tava, tipo, bem magrinha, parecendo que ela tava desnutrida. A nossa vida seguiu, a menina começou a fazer parte da nossa rotina, começou a ir pra escola, começou, né, a fazer as coisas que a gente fazia. E eu comecei a reparar que ela tinha horror ao nosso pai. Horror mesmo. E que meu pai mal falava com ela, ele ignorava completamente a existência dela dentro daquela casa. Só que com toda essa situação, 10 anos se passaram. E quando se passaram 10 anos, foi quando a gente descobriu o que estava acontecendo.